Boa tarde, professor. Nós somos o grupo 30 da disciplina de EPS do grupo da plataforma cívica. Hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui explicando um pouco mais sobre a nossa contribuição no projeto, falar um pouco sobre o nosso contato com outros grupos e outros membros de outros grupos, e por fim dar uma visão geral aí de como que a gente utilizou ferramentas de IA para auxiliar no desenvolvimento e qualquer outra dificuldade que a gente tinha no projeto. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui no GitHub, o repositório do nosso projeto. Vamos iniciar aqui pelo back-end, e passando aqui pelas issues que a gente foi fazendo, ao longo do tempo. No back-end, a gente fez algumas tarefas de testes e de infra, né? Vou falar um pouco das de testes. A gente fez a 66, a 67, a 68. Todas foram de adicionar teste unitário no projeto, né? Em cada um desses serviços. Para fazer esses testes unitários, a gente usou o serviço, a ferramenta Vitest. E na arquitetura que a gente colocou os use cases, né? A gente pega o serviço e faz o teste unitário para ele e para o controller. E também a gente fez teste também lá do front-end também, que foi a criação do teste unitário, que a gente não tinha o pipeline de teste unitário no projeto front-end. Aí na parte de teste é isso. Certo. Então, além dessas issues de teste do repositório de back-end, a gente teve outras duas issues que foram relacionadas à criação, do Docker. Então, essa aqui foi para criar o Docker Compose do projeto ali bem no início do desenvolvimento. A gente ficou responsável por desenvolver mesmo esse arquivo aí para possibilitar a dockerização, né, de tudo mais. E o Dockerfile também com o mesmo sentido aí, mais no início do desenvolvimento. É, então, inicialmente a gente estava alocado ali nas áreas de, se não me engano, de design, front e infra, mas acabou que a gente ajudou aí também no back-end, conforme o pessoal ia precisando. Mas agora eu vou passar um pouco mais sobre o que a gente fez no repositório de front. Certo, então, essas aqui foram algumas issues que a gente fez no repositório de front-end. Começar aqui pela 60, pela, pela 39. Essa issue foi uma issue um pouco diferente, ela foi relacionada à criação do diagrama de caso de uso do repositório, então a gente teve que fazer um estudo aí sobre todas as classes e tudo mais, como funcionava o repositório para poder ajudar, né, os grupos futuros que vão trabalhar nesse projeto. Eu tô com ele clonado aqui no meu computador no VS Code e eu tô aqui com o diagrama de caso de uso aberto. Posso dar uma visão geral aqui de como é que ele ficou. Foi bem interessante de fazer. A gente fez aqui as palavras que indicam quais ações estão sendo realizadas entre uma classe e outra, né? Tudo bem nomeado. Aqui são os personagens, né, do diagrama. E foi isso. Essa foi a issue de criar o diagrama de caso de uso. Agora eu vou passar para a próxima. Antes da gente passar para o próximo, eu vou ter que atrapalhar um pouquinho só para voltar de novo pro back. Deixa eu voltar aqui. Lá no caso de teste, para mostrar aqui uma vez. Acho que cortou um pouquinho, Maria. Não, é só para mostrar como a gente fez os testes, onde eles estão. Ah, sim. Você quer ver aqui o repositório? Não, eu tenho ele aqui, conseguem. Eu vou compartilhar minha tela também. Tá compartilhando minha tela?
Não, Sim, não, sim. rouba aí a tela. Ah, agora tá, agora tá. Sim, tá dando para ver. Então, coloca aqui. Deixa eu ver esse aqui. Para situar quem for fazer o teste também. Deixa eu só tirar aqui. Que o teste vai estar dentro da testes e a gente. Aqui no back a gente fez de controle, use cases. E qual foi o outro também, Carlos? É, não, é o controller e a use case mesmo. Cada Só serviço dois, vai né? ter o use case e o controller. Para fazer o teste é só dar um PM e teste. Aí roda todos os nossos testes cases e todos estão passando. E o restante que tinha falado foi o Docfile também, que está aqui funcionando. Só fazer as configurações e o Doc Composer. Mas era só isso, só para mostrar como que rodava os testes mesmo. Beleza. Eu vou continuar compartilhando aqui para a gente ver então o restante das issues que a gente fez no front-end. Outra issue que a gente pegou foi essa aqui de ajustar o Docker para usar o build do Next. É, ele, o pessoal pediu para usar o build de forma otimizada em ambiente de produção. Inicialmente a gente fez as mudanças, mas acabou tendo algum problema de conflito e teve que refazer, mas depois já foi mergeado e está tudo pronto. Essa aqui foi uma issue, se o Eduardo quiser falar um pouco melhor, o Cadu, perdão, foi para a gente refazer ali O o front, layout da né? tela principal, né? Isso, mais baseado ali no No Figma que o Figma, no pessoal de protótipo. design fez. Isso, é porque a tela inicial ela tinha sido só um protótipo, né? A primeira tela que havia sido feita. E ela estava muito incoerente com o protótipo do Figma. E aí nessa issue aí, a gente repaginou toda a tela inicial para ficar exatamente como o protótipo, como mandava, né? E aí a gente participou aí dessa issue envolvendo a tela principal. Sim, inclusive eu estou aqui com o projeto rodando, o front-end, e eu posso mostrar aqui como que ficou. Essa aqui foi a tela depois de pronta. E basicamente os ícones e tudo mais não estava no padrão que eles haviam pedido anteriormente, né? Aí É, depois a gente colocou. tava com um problema também de repaginação também da tela. Ela tava quebrando com o tamanho de tela diferente também, que a gente teve que mexer também nisso. Mas aí agora ela tá conforme esperado. Certo. Teve essa outra issue aqui também relacionada a teste unitário, mas agora no repositório de front-end, se alguém quiser falar um pouco mais sobre ela. Essa tarefa aí foi a criação do pipeline de teste. No front-end, diferente do back, ainda não tinha o pipeline de teste. E aí eu criei ele e ele agora ele roda depois que roda o linter. E aí o repositório do front-end está preparado para receber teste unitário do serviço. Tá seguindo mais ou menos a mesma estrutura do, do back-end, mas aí essa issue é referente à criação da pipeline, não de um teste unitário específico. Eu posso falar Certo. dessa última aí. Vai lá. Bom, basicamente essa issue ela mexe de infraestrutura. Basicamente é uma etapa que estava faltando na pipeline, que é basicamente configurar o linter. Se não me engano, essa issue ela foi bem tranquila de fazer. A gente só teve que mexer em algumas coisas e ir testando cada vez que subia o commit. E é basicamente isso. Bem tranquila. Certo. Então, a gente deu uma passada geral aqui em algumas das issues que a gente fez aí durante o desenvolvimento do projeto. É, sobre os contatos que a gente teve com o pessoal aí de outros grupos e as lideranças, eu pessoalmente eu tive contato mais com o pessoal da parte de design, em específico a Milena, que foi quem trabalhou com o Figma e tudo mais, para tirar dúvidas sobre
os ícones, como que seria, se a gente teria que seguir fielmente aquilo que que ela havia feito antes, né? O que que deveria ser refeito e etc. E também com o pessoal das lideranças gerais do projeto, né? Para saber sobre os PRs, avisar que o PR estava aberto para darem uma olhada e etc. E a minha parte, eu entrei em contato com outros grupos, frequências, mas com o Júlio, para entender como é o projeto, o que Tá faz. travando muito, Eduardo. Acho que eu vou falar mais ou menos o que ela ia dizer é que, sim, acho que o nosso contato em geral do nosso grupo com os outros foi mais de gerenciamento mesmo, de saber o que fazer e se comunicar nas atividades, e não em relação a fazer alguma tarefa juntos. Acho que a gente pode resumir desse jeito, que o microfone da Maria Eduarda aí tá travando bastante. Sim, acho que sobre os contatos que a gente teve com o pessoal foi isso. E agora, por fim, para completar o que foi pedido para o vídeo, a gente queria mostrar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente usou. Eu acho que eu vou começar falando aqui, mas depois cada um pode dar o parecer sobre como que usou qualquer tipo de ferramenta. Eu, pessoalmente, utilizo bastante aqui o chat integrado com o VS Code. A gente tem uma licença aí de estudantes que permite a gente usar algumas LLMs aqui que são pagas, né? A gente tem uns tokens aqui que vão sendo gastos aí conforme a gente vai usando. E basicamente a gente pode anexar arquivos específicos aqui para passar um contexto para ele. A gente pode mudar os LLMs, pode fazer perguntas aqui. Por exemplo, você poderia me explicar esse arquivo? E aí ele vai dando aqui as respostas na hora com o nosso projeto como um contexto, né? Tendo noção aqui de todos os arquivos que a gente tem. Além desse recurso aqui, eu também usei o ChatGPT normalmente no navegador mesmo para, às vezes, fazer alguma pergunta um pouco mais simples, pedir para ele me explicar algum termo, alguma coisa, ou alguma ideia que eu não tenha entendido aí durante as issues. E do uso de IA, para mim, foi isso. Eu também utilizei a IA também, principalmente ali na parte das issues de testes, né? A tarefa de testes, ela, apesar de ser simples em certo ponto, ela é um pouco repetitiva no método de implementação. E aí eu utilizei a IA para substituir esse papel manual de só apenas replicar algumas coisas, né? Tipo, é, a- a- como chamar um serviço para o teste é do mesmo jeito, só teria que mudar os parâmetros. E aí eu passei o contexto para IA e repliquei os testes e tudo deu certo, né? Os testes estão passando lá, os que a gente fez certinho. Eu utilizei um pouco desse do VS Code do integrado do Copilot do VS Code, mas eu também uso o ChatGPT por fora, igual o Pedro aí também disse. Acho que a minha com a IA foi mais ou menos isso, né? Utilizar ela para fazer uma tarefa que seria replicável, que ela é mais simples, mas que demanda, que é chato, né? Você fazer uma coisa que, tipo, é só replicar. Bom, meu uso com IA foi muito similar com o que os meninos falaram. Basicamente, ela foi um auxílio ali na hora de poder resolver as issues, porque muitas vezes tinha alguns componentes ali dentro do código que eu não sabia exatamente como funcionava, e eu utilizava a IA para poder me dar uma explicação, para eu poder achar a solução. Também usei ela bastante como sugestão ou melhoria de código, para deixar o código mais limpo, mais clean, e também para poder me auxiliar em algumas tarefas que eu normalmente não saberia fazer. Então, é isso no meu uso de IA. Eu utilizei o Gemini, utilizei o Copilot integrado do VS Code também e um pouco do ChatGPT. É isso. Oi, me escuta?
Acho que seu microfone está falhando um pouco, Maria. Escutar, né? Acho que está um pouco difícil de entender. Mas só dá um parecer aí se foi parecido com o que a gente usou, a questão de IA, ou se você fez alguma coisa diferente. Não foi parecido, mas em testes. Certo. Então, acho que era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Foram as nossas contribuições aí com o projeto e um pouco mais de tudo que a gente fez aí durante o semestre. E obrigado aí pela atenção. Obrigado, professor. Boas festas e boas férias. Valeu, obrigado.